Olá pessoal, mais uma vez todos sejam muito bem-vindos. Continuando aquela reflexão em que a gente lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do item 1 ao item 3, sobre que Jesus falou que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Eu gostaria de trazer para vocês outras reflexões. Se existem várias moradas na casa de nosso Pai, na casa de Deus, é claro que elas surgiram cada uma em um determinado momento. Não surgiram todas numa única vez. A ciência já traz a ideia do Big Bang, onde surgiu aquela explosão e surgiu a expansão do universo. E aí foi formando as galáxias, depois as estrelas, os sistemas planetários. Então não surgiu tudo de uma única vez. Cada uma começou o seu resfriamento em um determinado momento. O sistema solar nosso existe há 4,6 bilhões de anos. É essa a ideia muito próxima que a ciência nos traz. A nossa Via Láctea existe há 11, ela foi formada antes. E depois veio surgir o Sol, 4,6 bilhões de anos. Então faz sentido crer que existem vidas muito mais evoluídas que nós. Porque se existe uma estrela, um sistema planetário que foi formado antes do Sol, fica muito claro acreditar que existe vida mais evoluída neste sistema. Tem um programa que chama Cosmos. Ele é apresentado por Neil Tyson. É fantástico. Convido vocês que já estão aqui no YouTube a colocar esse programa Cosmos. Ele é da NetGeo, muito bem produzido. O programa primeiro é desenhado por Carl Sagan, um astrônomo fantástico, mas 1980. Esse do Neil Tyson, produzido pela NetGeo, é muito mais bem produzido. Ele traz uma forma muito mais pedagógica a gente entender aonde a gente consegue chegar com o esclarecimento do Evangelho de Jesus, o tamanho do cosmos. Quando Jesus menciona há muitas moradas na casa de meu Pai, este programa traz uma dimensão muito clara. No primeiro episódio, se eu não me engano, são 11 ou 12 episódios dessa série, mas no primeiro episódio, o Neil Tyson ele faz uma comparação entre o calendário do universo, o tamanho da existência do tempo do universo com relação a um calendário. Então ele faz como se o Big Bang, quando Deus criou o nosso universo, no primeiro segundo do dia 1º de janeiro. É muito bacana. E aí, ele vai mostrando a linha do tempo. Por exemplo, equivale ao dia 15 de março ter sido criado a Via Láctea, a nossa galáxia. E o Sol, no dia 31 de agosto, surgiu o sistema solar. Então, olha só, o Big Bang aconteceu no dia 1º de janeiro, mas o sistema solar surgiu somente no dia 31 de agosto do calendário cósmico. A vida na Terra, mas a vida bacteriana, a vida primitiva nos mares, surgiu no dia 21 de setembro. Olha como a coisa vai rodando, impressionante. E aí ele continua contando passo a passo, até que ele chega, gente, pasme, o surgimento do homem só surgiu na última hora do dia 31 de dezembro. Mas o homem primata, o homem primitivo, onde começou a fazer as suas primeiras ferramentas. A história toda, escrita, conhecida por nós, porque primeiro surgiu o homem, ele começou a inventar o fogo, as ferramentas, a caça. A escrita, que tal qual a história que nós conhecemos, porque a gente só conhece a história depois da escrita, ela só surgiu nos 14 últimos segundos do dia 31 de dezembro. Se a gente colocar a existência do universo, o homem se encaixa a história terráquea do homem só se encaixa nesses últimos 14 segundos. Moisés nasceu sabe quando? Nos últimos 7. Buda nos últimos 6 segundos.
Jesus nos últimos 5 e Maomé nos últimos 3 segundos. Olha como nós somos pequenos. A ciência, então, surgiu a menos de 1 segundo no calendário cósmico. Olha como a coisa é infinita. Então eu convido vocês a assistirem esse programa que vai trazer uma explanação muito grande do quão pequeno nós ainda somos. Mas se a raça humana surgiu apenas na última hora do dia 31 de dezembro, imaginemos que tenha existido uma raça de um outro planeta que surgiu nas 2 últimas horas, não como nós na última. Aonde estará a evolução dessa raça? Se nós sabemos que a evolução científica do homem não é uma progressão aritmética, não é uma progressão geométrica, é uma progressão exponencial. É assim que a evolução da ciência é, ela é uma curva exponencial, não é aritmética. Então, se existe uma raça em um outro planeta que surgiu nas 2 últimas horas, aonde que essa raça já não está? A sua evolução tecnológica, ou nas últimas 3 horas, é claro que é possível. Então, dá para a gente perceber aonde isso pode ir, né? Faz sentido que essa infinidade evolutiva pode chegar? É incrível, né? Algumas pessoas, quando não é interessante, falam: eu não acredito nessas bobeiras da ciência. Muitas pessoas dizem isso. Mas infelizmente são pessoas hipócritas. Sabe por quê? Quando elas adoecem, o que elas fazem? Vão procurar um médico. E aí o médico, com toda a atenção, com todo o seu estudo, com todo o seu esforço, indicam para essas pessoas o quê? Remédios, antibióticos, para resolver os seus problemas, seja qual for. Procedimentos cirúrgicos, mas isso veio da onde? Da ciência. Então, quando é para si, quando é para salvar a sua vida, não. Aí eles vão indiretamente a favor da ciência. Porque os antibióticos foram estudados pelos cientistas, pelos laboratórios, para nos ajudar. E aí sim, eles vão atrás da ciência. Mas quando a ciência vem e desperta algo que está muito preso em si e vai soltar algumas amarras difíceis de libertar, eles falam: essas bobeiras da ciência eu não acredito. Não é bem assim, mas a gente sabe que a ciência está para o bem de todos. E um dia essas verdades vão estar cada vez mais à tona. Gente, sendo assim, não tem como não crer na ciência. Só vamos crer naquilo que nos convém até quando? Ou convém a gente abraçar essas ciências e entrelaçar essa ciência com a nossa fé religiosa? Até quando nós vamos querer distanciar uma das outras? A gente vai estar se limitando muito se quiser mantermos cada uma no seu pé. E se a gente conseguir fazer essa junção, esse limite não tem onde parar. Então, sendo assim, fica claro para vocês a infinidade de evoluções de mundo que existem, né? Se existe essa infinidade de mundo, é possível que neste exato momento em que você está assistindo esse vídeo, um outro Pedro Álvares Cabral, em um outro lugar, esteja descobrindo, como se estivéssemos em 1500, descobrindo um outro continente neste outro planeta. Porque é um planeta atrás do planeta Terra. Antes, nós já evoluímos, né? Hoje nós já temos a internet. E eles ainda estão descobrindo a América. Não faz sentido que isso é possível, né? Ou mais. Não faz sentido crer que neste exato momento que você está assistindo esse vídeo, Jesus, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, esteja em um outro planeta levando o seu evangelho tal qual ele fez conosco há 2000 anos? Se não ele pessoalmente, alguém da envergadura dele, com as mesmas habilidades que ele, esteja fazendo isso, com a mesma capacidade?
Quem sabe Francisco de Assis, né, depois de já ter passado tudo isso, esteja neste exato momento, em um outro planeta, levando o Evangelho? Por que não? Vamos desprezar essa possibilidade? Então, a gente consegue agora ir mastigando um pouco mais essa ideia de quando Jesus menciona que há muitas moradas na casa de meu Pai. Como isso pode ir além? Ou você acha que isso não faz sentido algum? Gente, já pensou nesse exato momento um homem da envergadura de Jesus celebrando o Sermão da Montanha? Quanta coisa linda que está se renovando em outro planeta, tal como foi feito aqui. Sendo assim, gente, existem várias evoluções de planetas. E uma pessoa resolveu fazer uma classificação. Embora essa evolução tenda ao infinito, porque há muitas moradas, infinitas moradas na casa do meu Pai, então fica difícil a gente querer dizer o grau de evolução de cada uma. Teve uma pessoa que tentou fazer uma classificação para ficar mais palpável para nós. Porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade em entender o infinito. Pelo menos para mim, absorver o infinito é algo muito difícil. Então veio Allan Kardec e ele criou a classificação de mundos. Ele fez uma divisão em 5. Embora ele mencione que esta classificação tende ao infinito. Mas primeiramente, dentro do universo concebível pela raça humana, ele colocou os mundos primitivos, que seria quando nós éramos primitivos. Estávamos na época dos macacos mesmo. Então, são mundos em que ainda a gente está entrando na raça humana, onde o ser humano está começando a se experimentar, lá naquela época do Uga-Uga mesmo. E depois nós temos o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos agora, quando deixamos de ser um mundo primitivo, deixamos de ser um mundo arcaico e entramos no mundo de provas e expiações, que é o momento que a Terra vive. Mas nós já estamos também saindo deste momento. Nós já estamos numa transição para um terceiro caminho, que é um mundo de regeneração. Kardec fez essa classificação, que também agora nós vamos começar essa transição planetária. E aí ela vai tendendo também, por um tempo, essa transição até se transformar num mundo de regeneração. Depois desse mundo de regeneração, Kardec classificou a mundos felizes. E depois de mundos felizes, a quinta classificação seria mundos celestiais. E cada um, ele colocou a classificação conforme a quantidade de maldade no mundo. É muito interessante. Então, se você for no capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vocês irão ver essas classificações e a nomenclatura, a especificação de cada um desses mundos. É muito interessante. Fica essa reflexão para vocês, esse despertar de consciência. Não deixam de assistir o programa Cosmos, apresentado pelo Neil Tyson. É fantástico. Obrigado pela reflexão, um beijo no coração de todos e até a próxima.